Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira, mais conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Por isso, foi escolhida para dar nome ao grupo formado por Maria Luísa, Marcele, Stephanie, Carlos Moreira e Augusto. Vamos saber mais sobre ela com o Carlos Moreira. Sim, a importância da Carolina Maria de Jesus, além de ser uma das primeiras escritoras mulheres do Brasil a obter um sucesso muito grande, ela é também uma mulher negra cuja temática trata de uma parcela excluída da população, além de narrar os acontecimentos de sua vida. Mais do que uma descrição de como é a vida nas classes mais excluídas, ela também explica como se dá a sua própria luta pela sobrevivência. Mais do que uma descrição, é um retrato de uma vida. Então, quem foi essa mulher? A Carolina ela nasceu em 14 de março de 1914, em Minas Gerais. Ela tinha pais analfabetos e só frequentou a escola quando tinha uns 7 anos. Lá, ela aprendeu a ler e a escrever e constituiu o seu principal hábito, que a acompanharia até o fim da vida, que era escrever e ler também. Então, esse trabalho dela, o Diário de uma Favelada, ele surge justamente disso. Como ela tinha muitos diários, ela anotava todos os acontecimentos de sua vida, e um desses diários tinha o conteúdo do que ficou conhecido como Quarto de Despejo. Esse livro tem uma estrutura muito simples. Como ele é um diário, ele é construído numa base diária. Então, a cada dia, ela narra a atividade que ela exerce para sobreviver, que isso é um ponto fundamental do trabalho. Ela sempre deve realizar algo para poder sobreviver. E, nesse meio termo, ela relata todas as desventuras que acontecem com ela e com as outras pessoas que estão com ela, no caso da família. Entre as pessoas que habitam a mesma favela que ela. A importância desse relato ela é evidente quando relata a questão do preconceito, a questão da violência na comunidade. Ela foi esfaqueada, se eu não me engano, em 1952. A casa dela sofreu diversos assaltos, é um tema recorrente no trabalho, bem como as agressões que o filho dela sofreu, tanto agressões físicas quanto verbais. Por 2 vezes ela relata que lançaram sobre o filho dela excrementos, entre outras coisas. Ela também relata da situação da degradação moral do ambiente da favela e como isso afeta principalmente as crianças, a que ela tem uma atenção e um carinho todo especial na obra. Então, por exemplo, ela cita que a linguagem entre ela e o filho de 11 anos muda radicalmente pelas experiências que ele vai tendo na favela. Como o vício, né, da bebida é muito grande, diversas vezes as pessoas se encontram embriagadas e brigando. E nessas brigas, que muitas vezes ocorrem entre mulheres, as mulheres ficam nuas e as crianças assistem aquilo. Bem como a todo tipo de espancamento, tanto marido espancando mulher, quanto mulheres se espancando, ou 2 homens, inclusive com muitas disputas, envolvendo tanto revólveres quanto facas. Então tudo isso vai retirando daquelas crianças o seu caráter, não é, infantil, vai inserindo numa vida adulta de maneira precoce. Um outro problema do livro é a questão das relações sociais entre grupos distintos. Então, ela vai citar, por exemplo, que em determinado momento ela conhece um cigano, mas que o cigano não era bem aquilo que diziam dele. Ou seja, relatando que havia um preconceito contra essa camada. Ela também no livro vai relatar que o pessoal do norte vai se envolver em muitas disputas com o pessoal da favela e que eles também não vão ser bem vistos, porque eles são vistos como violentos, até mesmo como homicidas em muitos casos. Então é um retrato do imaginário coletivo também que nós temos numa cidade grande como a cidade de São Paulo. Então eu acho que isso, Augusto, resumidamente, a importância que essa grande autora vai ter para a história do Brasil. Ok, Carlos.
Estamos vivendo um fato muito curioso na sociedade contemporânea. Políticos, pesquisadores, organizações públicas e privadas afirmam que estão introduzindo a perspectiva de gênero em seus trabalhos, pesquisas e nas relações de trabalho. Praticamente ninguém nega que é necessário um enfoque de gênero no desenvolvimento de políticas públicas. Entretanto, muitas dessas mesmas pessoas torcem o nariz quando a palavra feminismo é mencionada. Por que isso acontece? Porque a palavra gênero parece menos perigosa do que feminismo. A resposta mais óbvia é porque desconhecem o que é feminismo e todas as suas realizações. Mas talvez a mais realista seja a de que essas pessoas foram desinformadas, pois o feminismo, ao longo de sua história, foi alvo de campanhas que fizeram com que a população, de modo geral, acreditasse que o feminismo era um inimigo a combater e não que, segundo a época e a realidade de cada país, existiram e coexistiram muitos tipos de feminismo como nexo comum, lutar pelo reconhecimento de direitos e oportunidade para as mulheres e, com isso, pela igualdade de todos os seres humanos. Algumas definições sobre feminismo e conceitos precisam ser falados aqui neste momento. Por exemplo, feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado, sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para esse fim. Partindo desse princípio, o feminismo se articula como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social. Androcentrismo, considerar o homem como medida de todas as coisas. Patriarcado, forma de organização política, econômica, religiosa, social, baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres. O patriarcado surgiu da tomada de poder histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos, os filhos, criando ao mesmo tempo uma ordem simbólica por meio dos mitos e da religião que o perpetuam como única estrutura possível. Sexismo. O sexismo se define como o conjunto de todos e cada um dos métodos empregados no seio do patriarcado para manter uma situação de inferioridade, subordinação e exploração do sexo dominado, o feminino. Gênero. O conceito de gênero é a categoria central da teoria feminista. Parte da ideia de que o feminino e o masculino não são fatos naturais ou biológicos, mas sim construções culturais. Por gênero, entendem-se todas as normas, obrigações, comportamentos, pensamentos, capacidades e até mesmo o caráter que se exigiu que as mulheres tivessem por serem biologicamente mulheres. Gênero não é sinônimo de sexo. Quando falamos de sexo, estamos nos referindo à biologia, às diferenças físicas entre os corpos. Falar de gênero, as normas e condutas determinadas para homens e mulheres em função do sexo. Até o Renascimento, a ideia que imperava era de uma profunda desigualdade, tanto das capacidades intelectuais e cognitivas entre homens e mulheres, quanto da função dos dois sexos em relação aos papéis sociais. As novas pautas introduzidas no século XVI, a partir do humanismo, propugnado, por exemplo, por Erasmo de Roterdã, não romperam totalmente com toda a misoginia herdada. No Renascimento, ouviam-se os ecos medievalistas que consideravam a mulher um ser inferior. Bispos e teólogos defenderam que a mulher é naturalmente inferior ao homem.
destinada a obedecer-lhe e, por isso, não podia exercer funções de poder, como o sacerdócio. Questionado se o escravo liberto poderia ser sacerdote, São Tomás de Aquino respondeu que sim, pois o escravo é socialmente inferior, enquanto a mulher é naturalmente inferior. Para conhecermos mais sobre o feminismo nas origens do mundo moderno, vamos ouvir então a apresentação da Maria Luísa. Obrigada, Augusto. Então, é importante a gente entender onde que estava a mulher e o que que ela passava antes do termo feminismo ser criado, né? Então, eu vou apresentar as mulheres na Antiguidade e na Idade Média, né? Começando pela Grécia, onde a mulher ela era vista equivalente a um escravo, né? Que realizava trabalhos manuais que em si eram totalmente desvalorizados e não cabiam ao homem livre. Realizavam também atividades de subsistência, como tecelagem, fiação e até trabalhos mais pesados, como o de mineração e trabalho agrícola, né? E as outras atividades, as atividades mais intelectuais, elas eram exercidas pelos homens. E tinha uma visão muito naturalista disso, dessa função da mulher de servir e o homem de fazer outras atividades. E assim também era em Atenas, né, que ser livre era equivalente a ser homem. Ser livre não era equivalente a não ser mulher. Já na civilização romana, é atribuído por lei essa dominação sobre a mulher, né? Então, a mulher ela tem poucos direitos a espaços públicos também. Ela tem uma limitação, né? Algumas mulheres até nessa época elas se revoltam e vão ao Senado romano, onde reivindicam transportes públicos. Agora, eu vou falar sobre a Revolução Aristotélica, né, que foi um período onde teve bastante influência de pensamentos de alguns pensadores que foram fundamentais para o distanciamento dos dois sexos. Esse distanciamento que fez com que dividisse o que seria a função da mulher e o que seria a função do homem, dividisse o que era inferior e o que não era. Então, Aristóteles, ele designa a mulher, ele retrata a mulher como um homem incompleto, como um homem falho e que deve ser totalmente submisso. Ele fala que essa submissão ela é totalmente natural, porque ele deve dar ordem e o outro ele deve somente obedecer. E esse lugar de somente obedecer seria o lugar da mulher. Também se tem uma ideia, um pensamento de celibato, né? Que seria uma ideia de purificar o espírito e também de não deixar que os homens eles se levem pelas seduções femininas, né? Que isso atrapalharia o homem. São Tomás de Aquino, né, que ele foi um teólogo muito importante, ele terá um lugar muito necessário nessa disseminação de desconfiança da mulher, né? Ele retrata a mulher como um ser de ameaça, né? Ele fala que a única posição dela, o único lado positivo dela é de ajudar o homem para a procriação, né? A geração. Então, ele atribui essa função da mulher em primeira posição, sendo essa função de procriação secundária ao homem, né? Porque ele teria os seus ofícios de ensinar e que ele não devia deixar que a mulher usurpasse esses seus direitos de conhecimentos, de intelectualidade, né? Agora eu vou passar para o Renascimento, que ele foi um período de grandes transformações, né, na cultura e na economia, na sociedade em geral.
que teve grande valorização da racionalidade da ciência, né? Então, nesse período, o homem, ele acabou tendo grande importância, uma elevação na sua importância, e ele foi colocado no centro, né, da criação. Só que quando a gente fala de homem, a gente fala realmente do sexo masculino, porque as mulheres, elas não foram incluídas nesse movimento, né? As mulheres, elas tiveram uma limitação, tanto nas ocupações, né, de ofício, porque elas foram criadas formas de incluí-las no ambiente do trabalho, né, formas de excluí-las e de limitar o seu ofício, e esse ofício ele foi totalmente desvalorizado. Então, esse período ele definiu o que seria público e o que seria privado, e colocou as mulheres no lugar privado, né, e limitou bastante esses papéis do sexo. O próximo foi um movimento, né, de oposição, de debate com a misoginia desse período, né, que chama Querelle des Femmes, é a questão da mulher, né. Tem até uma escritora britânica que define esse movimento, que define as mulheres desse movimento como as filhas de homens cultos. Filhas porque elas se rebelaram, né, elas foram criadas por esses homens que se rebelaram após saberem, após entenderem que aquele pensamento ideal universal do humanismo, ela não incluía as mulheres. Então, elas se rebelaram e elas passaram a debater textos, né, misóginos, pensamentos misóginos, e a principal representante, né, desse movimento é a Christiane de Pizan. Ela entra nesse movimento para criticar, né, uma obra trovadoresca que chama Roman de la Rose, que continha insultos para as mulheres, e também ela reage contra a literatura misógina, né, que vinha sendo repetida na antiguidade e que alcança uma expressão generalizada na Idade Média, né. Ela tem até um livro que chama A Cidade das Mulheres, onde ela questiona essa autoridade masculina dos grandes pensadores que contribuíram para formar esse tipo de pensamento, e onde falava das mulheres insultando elas, né, chamando elas de mesquinhas, invejosas, faladoras, orgulhosas, e então ela cria essa cidade, né, para que as mulheres elas tenham um espaço próprio e que ela fala das mulheres como mulheres grandes, que tenham grandes capacidades e qualidades excelentes ao longo da história, e que é um lugar onde elas sejam acolhidas. Christiane de Pizan, ela reivindica o reconhecimento da mulher como sujeito, o acesso à cultura e a valorização do trabalho. O próximo é os caças bruxas, né, que as mulheres elas foram condenadas pela Santa Inquisição, né, que era um tribunal religioso que condenava todos aqueles que seriam ameaças para as doutrinas. Isso porque tinha já uma repressão, né, que a mulher ela não poderia ter acesso à cultura e à educação, e também tem uma repressão religiosa, onde a mulher ela é constantemente retratada como assimilada a Eva, que a Eva ela foi responsável pela queda do homem, então a mulher ela seria vista como a instigadora do mal, então ela sofre bastante perseguição, né, pois por pensarem que seu corpo é fonte de malefícios, e ela seria um ser imperfeito e enganador. Também na área do conhecimento, como as mulheres elas não podiam ter esse acesso ao conhecimento, elas buscavam outras formas de conhecimento, outras formas
de espaço, de ofício, né? Então, elas buscavam outras formas de ofício e isso foi visto de uma forma ruim. E elas acabaram sendo acusadas de culto ao demônio, onde essa, essa Santa Inquisição, esses inquisitores falavam que elas faziam pactos, elas copulavam com o demônio e elas foram até perseguidas no protestantismo, né? Os salões franceses do século XVII, eles foram espaços públicos capazes de gerar várias normas e valores sociais, né? Eles seriam como um mercado de ideias. Então, nesses espaços, as mulheres elas debatiam sobre contra o matrimônio, discutiam sobre o sentido das palavras, a beleza da palavra e sobre a reforma da linguagem. Desses espaços surgiu uma corrente literária, um movimento de ideias, um movimento feminino, né? Que questionaram o papel do homem na sociedade. Elas são consideradas as primeiras feministas, né? Então, elas defendiam a igualdade entre os sexos, o direito ao amor, o prazer sexual, a igualdade na educação intelectual e eram contra o casamento e a maternidade, pois elas definiam esses dois como verdadeiras prisões para a mulher, para o desenvolvimento intelectual da mulher. Por último, eu trouxe a ideia feminista em Veneza, no século XVII, onde surgiu, né, as primeiras formulações radicais da ideia feminista, né? Algumas mulheres elas tinham acesso à cultura, né, durante o Renascimento em Veneza e isso contribuiu para que elas pudessem criar novas ideias e registrar essas ideias, né? Então, elas defenderam as discussões, as discussões seriam em relação às capacidades e o papel social das mulheres, né? Algumas mulheres tinham esse direito à cultura, mas muitas estavam reclusas em sua casa, reclusas pela dominação de seus maridos. E elas também debatem sobre a inferioridade da mulher. E tem três grandes percursoras do feminismo, né? Que é a Lucrécia Marinelli. Ela defendeu a igualdade fundamental dos dois sexos, ressaltando o papel da mulher na história da civilização. Tem a Moderata Fonte, que ela retratou as donas de casa que viviam como animais encurralados entre paredes. E em sua obra, uma personagem em sua obra, ela quis buscar liberdade, mas ela acabou não conseguindo, né? Por causa de falta de recursos e instrução, ela acabou se sujeitando ao poder masculino. A última, ela é a Arcângela Tarobete, que ela foi obrigada pelo pai em 1620, aos 16 anos, a ingressar no mosteiro de Santa Ana. Ao longo de 32 anos, ela escreveu textos e cartas em seu cárcere feminino, como ela denominava esse mosteiro, e denunciava a inferioridade da mulher. Esse quadro ele é um autorretrato da Santa Catarina de Alexandria. Ele foi pintado pela uma pintora renascentista chamada Artemisia Gentileschi. Agora eu vou passar para Augusto falar sobre a primeira onda. Ok, Maria Luísa, muito obrigado. Diferentes autoras coincidem ao ressaltarem a obra do filósofo Paulin de Labarre e os movimentos de mulheres que tiveram lugar durante a Revolução Francesa como um dos momentos-chave, o primeiro teórico e o segundo prático, na articulação do feminismo moderno. O texto de Paulin de Labarre, intitulado Sobre a Igualdade entre os Sexos, publicado em 1673,
em pleno auge do movimento das Preciosas, é considerado a primeira obra feminista que se centra explicitamente em fundamentar a demanda pela igualdade sexual. Com essa obra, assistimos a uma verdadeira mudança no estatuto epistemológico da Hegel, ou guerra entre os sexos. A comparação entre homens e mulheres abandona o centro do debate e torna-se possível uma reflexão sobre igualdade. O texto do filósofo francês, o Paulin de Labarre, intitulado Sobre a Igualdade entre os Sexos, ele é de 1673, sendo considerada a primeira obra feminista. Labarre ele aplica os critérios da racionalidade às relações entre os gêneros. Ele antecipa-se, assim, aos iluministas, visto que o texto dele é de 1673, e critica o apego aos preconceitos e defende o acesso ao saber para as mulheres como remédio contra a desigualdade. Ele é um defensor da educação de forma igualitária também para as mulheres. A ideia de Labarre era demonstrar como se pode combater a desigualdade sexual por meio da educação e desmontar racionalmente as argumentações daqueles que defendiam a inferioridade das mulheres. As seguintes frases são de Labarre. A mente não tem sexo. Interessante guardar essa frase. A mente não tem sexo. Outra. As mulheres, historicamente, foram roubadas em tudo que era seu. Não é preciso dizer que as suas ideias não tiveram muito êxito. Essa luta ainda iria se estender por muito tempo. As revoluções do século XVIII. A Revolução Industrial estava transformando os meios de produção. Thomas Jefferson redige a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França em 1789, culminando com a Revolução Francesa. Igualdade e cidadania. Esse parecia o contexto ideal para que as mulheres avançassem na conquista dos seus direitos. Só que não. Apesar do desenvolvimento de uma nova forma de pensamento que defendia o princípio de igualdade e cidadania, as mulheres não foram incluídas nesse projeto. É interessante e assustador observar uma frase de Rousseau, o filósofo Jean-Jacques Rousseau. A sujeição da mulher e sua exclusão são desejáveis. Interessante. Apesar de tanta misoginia, a Revolução Francesa, a partir de seus ideais, teve como consequência o nascimento do feminismo propriamente dito. A maior parte dos estudiosos está de acordo que o feminismo só pôde articular-se, teoricamente, a partir da Ilustração. Ou seja, todos os homens nascem livres e iguais. As mulheres perceberam que o novo Estado revolucionário não via contradição em defender a igualdade universal e deixar sem direitos civis e políticos todas as mulheres. Os movimentos reivindicatórios começaram a se intensificar. E uma das questões básicas era: mulheres devem ser representadas por mulheres. Observa a seguir um fragmento assim, do caderno de reivindicações do movimento. Se poderia responder que, estando demonstrado, e com razão, que um nobre não pode representar um plebeu, nem este um nobre, do mesmo modo, um homem não poderia, com maior equidade, representar uma mulher, posto que os representantes devem ter absolutamente os mesmos interesses que os representados. As mulheres não poderiam, pois, estar representadas senão por mulheres. Interessante. 3 meses depois da queda da Bastilha, cerca de 6.000 mulheres parisienses marcharam até Versalhes denunciando a aristocracia masculina. Elas queriam a abolição dos privilégios do sexo masculino, tal qual se estava fazendo com os privilégios dos nobres sobre o povo.
muitas se engajaram em verdadeiros exércitos armados, apoiando a Revolução. Destaque para uma mulher chamada Olympe de Gouges. Ela fez a Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs, em 1791. Outra mulher também que merece destaque é Mary Wollstonecraft. Ela propôs a reivindicação dos direitos das mulheres, em 1793. Interessante, a Mary, ela já vislumbra a ideia de gênero quando ela afirma o seguinte: aquilo que é considerado como natural, ou seja, o poder que os homens sempre exerceram sobre as mulheres, naturalmente, é na realidade fruto de repressão e da aprendizagem social. Ou como dirá futuramente Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Mary também ela afirma que o casamento é uma espécie de prostituição legal, que as mulheres são escravos convenientes e que o único modo de elas continuarem livres é se mantendo longe do altar. O movimento crescia e se radicalizava. Agora, é também interessante fazer observações aqui que nem todos os ilustrados foram sexistas. Em 1790, Condorcet, deputado da Assembleia Legislativa, ele publica um texto sobre a admissão das mulheres ao direito de cidadania. E ele propôs esse texto na Assembleia e, pasmem, a petição foi indeferida. Em 1792, a Olympe, ela atacou publicamente ninguém menos que Robespierre, chamando-o de tirano sanguinário. Imagina o que aconteceu? Foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793. A Revolução traiu e derrotou o feminismo. Os clubes de mulheres foram fechados em 1793 e em 1794 proibiu-se explicitamente a presença de feministas em qualquer tipo de atividade política. Então, a Revolução falhou nesse aspecto, mas, continuando, o Código Napoleônico que se seguiu consagrou perpetuamente a menoridade das mulheres. Elas não tinham direito de administrar suas propriedades, fixar ou abandonar seu domicílio, manter uma profissão ou um emprego sem permissão do homem da casa. Fixou também delitos específicos que, como o adultério, o aborto, consagraram que seus corpos não lhes pertenciam. É verdade que as mulheres conseguiram algumas vitórias, como a lei do divórcio, a admissão de testemunhar em processos civis, a abolição do direito de maioridade, ou seja, do privilégio reservado aos filhos dos homens na sucessão hereditária. Entretanto, elas entraram no século XIX de pés e mãos amarrados, mas com uma experiência política própria que não permitirá que as coisas voltem a ser como antes, pois a luta havia começado. Sem cidadania e fora do sistema de educação formal, as mulheres ficaram fora do âmbito completo dos direitos e dos bens liberais. Por isso, conseguiu o voto e a entrada nas altas instituições de ensino se converter em um dos objetivos do sufragismo, que marca o começo da segunda onda do feminismo moderno. Mas esse assunto vai ser debatido e tratado com mais detalhes pela Stephanie. Exatamente, né? A primeira onda foi muito importante e a segunda onda, ela começou na segunda metade do século XIX, mais pro finzinho, e ela acabou ganhando o mundo, né? E ela foi saindo do meio social e ganhou um olhar político.
E é interessante essa mudança porque ela começou a mudar a questão política. As mulheres, as feministas, elas queriam direito ao voto, elas queriam direito à educação de forma séria, um salário justo, porque conforme aconteceu a primeira revolução industrial, algumas mulheres conseguiam trabalho, mas não, não tinha um reconhecimento, né, salarial. E elas queriam independência financeira e pessoal para conseguir seguir a vida delas independente de um marido, né, ou de um relacionamento. Algumas mulheres importantes para esse movimento, né, desse período, começou bem antes com as irmãs Sarah e Angeline Grink, que nos Estados Unidos elas foram as primeiras ativistas do movimento abolicionista, e tiveram outras também. E a principal delas, desse período do início do século XX, foi a Simone de Beauvoir. Né? Ela entendia que ela escrevia sobre a questão feminina sair do social, né? Da questão social, e ela ser uma questão assim de gênero. E os escritos dela foram dissolvidos dentro da sociedade de uma forma que os textos dela foram traduzidos em diversos idiomas. O pensamento dela de gênero, a luta dela feminista, foi difundida, foi espalhada dentro dos outros países. E não ficou só uma questão dos Estados Unidos ou da Europa. Foi alcançando outros países que não tinham muito essa noção. E dentro da luta pelos direitos civis, tinha o movimento sufragista, que era um movimento que lutava pelo direito da mulher ao voto, né? Esse movimento ele começou na segunda metade, né, parte final mais ou menos do século XIX. Ele começou na Europa, né, após ali a Revolução Francesa, a divisão de direitos, e ele se alastrou pelos Estados Unidos no século XX. E ele tinha uma ênfase muito grande, porque as mulheres elas participavam das tomadas assim, de decisões, elas ajudavam nas manifestações, mas quando os homens eles tinham que dar direitos às mulheres, eles abdicavam disso, eles não queriam. Eles olhavam para as mulheres de uma forma assim, submissa, querendo impor poder. E as sufragistas, elas, no início, elas começaram de forma calma e perceberam que de forma calma não iria adiantar, e começaram a fazer manifestações mais radicais, onde elas quebravam as coisas, onde elas queriam chamar a atenção para aquilo que elas queriam, né? E os pontos principais do movimento era o movimento abolicionista, que não era, né, as mulheres lutavam por isso, mas não era por uma questão de liberar o negro, era mais por uma questão de simplesmente querer que o marido delas não ficassem com as escravas. E também tinha a questão de mudança social. As mulheres elas estavam mudando a mentalidade delas. Tinha a independência também dos Estados Unidos, ele estava mudando o pensamento deles estava mudando, e tinha toda a questão da Revolução Industrial, de trabalho, moradia, consumo.
e a questão econômica também, né, do país. O capitalismo, ele veio junto com a Revolução Industrial. E dentro do capitalismo, junto com as mulheres, né, algo que foi bastante debatido era a mão de obra barata. Porque a mulher, ela, além de ter que trabalhar para poder ou sustentar a casa, ou ajudar o marido, ou ter uma renda, ela também continuava tendo que fazer os trabalhos domésticos. Então, juntava todo o trabalho de cuidar da casa, um trabalho mal pago e muitas vezes perigoso para as mulheres. Tinha também a questão de submissão ao marido e ao pai. E algo muito importante desse período do que o capitalismo ele foi ganhando força ali nos Estados Unidos foi a questão da ostentação da burguesia feminina, que ostentava riqueza e patrimônio. E nesse mesmo período foi crescendo o aumento de consumo de bens materiais e o aumento da desigualdade entre as mulheres. Os tecidos, as roupas que as mulheres usavam foram se diferenciando, a questão de estética, de cabelo, bens de consumo para casa, uma casa que tinha um fogão assim, de última geração, uma lava-louça, uma geladeira. As mulheres elas começaram a ter essas disputas, né, dentro da burguesia. E começou a ter essa disputa das feministas burguesas e das feministas que eram proletárias, que não tinham muito. E isso foi, né, se agravando com a época e tinha isso tinha essa questão, né, do capitalismo, do comunismo também, tinha essa questão bem forte. E, além de toda essa questão, no século XX, algo que influenciou muito também foi o período de pós-Primeira Guerra, né, Primeira Guerra Mundial, que influenciou muito, porque na Alemanha muitos homens morreram, então só tinha a população feminina. Então, assim, do pouco da população masculina que ficou, eles queriam impor, né, as mulheres. Elas tinham que trabalhar, tinham que alimentar a família, os filhos, sustentar a casa. E na questão de salário, eles não queriam, não era benéfico para eles dar poder às mulheres. E isso também aconteceu dentro do comunismo, né? Marx e Engels, eles começaram a olhar o feminismo numa questão diferente, era uma questão feminina a ser pensada. Porém, né, assim, muitas mulheres adentraram o feminismo, mudaram alguns caminhos, né, do feminismo, mas quando essa questão foi assim se agravando, Lenin ele não olhou com bons olhos, porque uma mulher revolucionária, ela assim, pode acabar sendo algo perigoso. E essa questão das mudanças que aconteceram, de quando o feminismo ele se entrelaçou com o comunismo, e de como o capitalismo também influenciou, como o pós-guerra influenciou também no modo de vida, isso a gente vai ver mais na terceira onda. Mas dentro desse panorama da segunda onda, muitas mulheres morreram, foram presas, foram deportadas, porque elas queriam o direito delas, queriam
ter a sua vida, ter direito a ter filho se quiser, casar se quiser ou se não quiser, poder estudar, né, continuar a sua vida acadêmica. E só que essas questões, Augusto, a gente vai ver mais na terceira onda. Ok, muito obrigado, Stephanie. As inglesas conseguiram o voto depois da Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra também marcou o fim do Império Austro-Húngaro, fato que trouxe consigo reformas bastante progressistas. O voto feminino entre elas. Em 1917 começa a Revolução Russa. De fato, toda a ordem europeia se desmoronou antes da Segunda Guerra Mundial. Quando esta terminou, na maioria dos países desenvolvidos e naqueles em que haviam se dado o processo de descolonização, o voto das mulheres já era realidade. O período entre guerras está marcado pela decadência dos movimentos feministas. Agora volta conosco para comentar a terceira onda o nosso amigo Carlos. Obrigado, Augusto. Dando sequência que os colegas apresentaram, né, gostaria de apresentar a vocês a terceira onda. Bom, o feminismo ele tem um desenvolvimento histórico que começa, como nós vimos na primeira onda, a um questionamento sobre direitos civis, e numa segunda onda há um questionamento maior sobre a própria estrutura da sociedade, ou seja, de uma desigualdade essencial. Na terceira onda, surge então o conceito de gênero e, consequentemente, a crítica da mulher como categoria. A principal problemática, então, que nos é trazida aqui é a seguinte: quando há as grandes manifestações e quando há uma pauta para as mulheres, essa pauta muitas vezes exclui outros grupos, como as mulheres negras ou como as mulheres trans, que é um grupo que vai ser beneficiado diretamente por essa alteração do paradigma, de um paradigma essencialista, que vai vigorar nas duas primeiras ondas, que é categorizar as mulheres pela questão biológica para um critério mais construtivista pautado no gênero. Então, bebendo muito nos trabalhos de gênero, chega-se à conclusão de que não só aquilo que as mulheres fazem na sociedade é delimitado de maneira arbitrária, como o próprio reconhecimento e a própria categoria da mulher. A consequência disso é que passamos a ter um grupo maior ainda de mulheres. Essas mulheres passam então a ser viabilizadas, elas começam a ser vistas e, mais ainda, começa-se a valorizar experiências diferentes da mulher branca de classe média, que é a principal crítica do pessoal, crítica ao pessoal da segunda onda. Porque, bebendo muito da fonte do feminismo negro e do legado da interseccionalidade, se reconhece que, como o patriarcado ele vai organizando a sociedade de maneira desigual, uma mulher específica pode sofrer mais de uma opressão, ou então as pautas do movimento não servem para ela. Citemos aqui a questão do movimento negro. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando por direitos sociais para se igualarem aos homens, as mulheres negras estavam lutando para serem reconhecidas como seres humanos. E como há essa pauta diferente, as mulheres negras suportam as mulheres brancas, mas as mulheres brancas não necessariamente dão suporte. Então, isso é uma das consequências e também uma das causas para a expansão da categoria mulher. E o critério, então, de ser mulher passa a ser um critério de experiência. É o sujeito, na sua experiência, que vai se reconhecer como tal. Dessa forma, grupos que até então não possuem um caráter biológico passam a ser aceitos. É o caso, por exemplo, do grupo queer, das travestis e mulheres trans. Bom, a terceira onda, como nós dizemos a questão do gênero, e o gênero se funda na cultura, e o principal veículo da cultura é a linguagem. Então, a terceira onda ela vai fazer muitos questionamentos à linguagem. Um trabalho que lança luz a essas questões é o trabalho Mulher Inessencial, mas Mulher. Feminismo, Wittgenstein e o problema da diferença, da Camila Lobo. Nesse trabalho, a autora explica, utilizando de conceitos desse filósofo alemão, a como
resolver ou a como compreender essa questão. Porque ao desprezar a categoria mulher, corre-se o risco da mulher se tornar o tudo e, consequentemente, se tornar o nada, de você inviabilizar ainda mais. O grande desafio, então, é a compreensão, é conseguir relacionar diversos significados, diversas experiências em uma categoria, sem tentar com isso criar uma linguagem prescritiva. Então, vamos tentar analisar algumas ferramentas que esse filósofo traz. A primeira delas é que esse filósofo, ele seria, no seu segundo momento da sua carreira, ele seria crítico a uma ideia de uma linguagem exemplar ou das grandes categorias universais. O que significa? Qual a implicação disso? A implicação disso é que, para ele, para uma palavra ser bem entendida e ser aprendida, ela precisa ser utilizada em um determinado contexto. Ela só tem luz naquele contexto. Então, ele lança duas ferramentas. Uma, que são os jogos de linguagem. Que são os jogos de linguagem? São os usos específicos que a linguagem assume em um determinado contexto, seguindo uma determinada gramática. Gramática, para esse autor, é o conjunto de regras específicas para o uso e para a geração de símbolos. Então, dois grupos distintos podem usar uma mesma palavra, tendo dois significados distintos, e às vezes que não se conciliam. Então, por exemplo, quando a palavra idiota num cenário gramatical, idiotismo pode se referir à maneira como um determinado povo utiliza uma expressão. Idiotismo seria de particular, né? Daí a raiz com idiosincrasia. Já num contexto informal, idiota significa o sujeito translocado, o sujeito bobo. E por que isso seria, então, importante para esse autor? Como isso se funda? O Wittgenstein ele vai nos explicar que a linguagem ela se funda em imagens. Então, uma cultura ela tem um conjunto X de imagens e, a partir dessas imagens, ele faz os julgamentos. Então, as definições elas representam essas imagens. Quando você cria um conceito universal, você subtrai todos aqueles acidentes que particularizam a vida e adota um tipo ideal. Veja bem, a consequência disso é que a definição ela não só exprime um fenômeno, como ela também prescreve. Um exemplo que a autora usa que é bem interessante é de uma menina de 6 anos que está brincando com a avó e com a mãe, e havia um conjunto de anéis dentro de uma caixa. Ela abre a caixa e começa a distribuir os anéis com as pessoas que estavam com ela, que eram a avó, a mãe e o irmão. Ela só entrega os anéis à mãe e à avó, mas não ao irmão. Por que isso acontece? Aí o irmão começa a ficar um pouco impaciente e começa a pedir os anéis. A avó cobra que a menina dê os anéis, mas a menina responde que não, porque ele não é menina. E aí a autora conclui o seguinte, que como é dito à menina que ela é uma menina, ela apreende isso e constitui isso a sua identidade. Depois, ela cria uma imagem mental consoante a imagem que já existe na sociedade, e aí ela atribui a ideia de se vestir de uma tal maneira, de usar adereços, a ser mulher. Então, esse é um dos problemas que os jogos de linguagem, ou essa concepção do uso particularizado da linguagem, livraria. Isso faria com que grupos como mulheres trans ou travestis possam se ver como tal. O segundo problema que esse autor, a segunda ferramenta, aliás, que ele propõe, é a questão da semelhança de família. A semelhança de família são as relações que os diversos jogos mantêm entre si, ou seja, uma mesma palavra nomeando coisas que não têm relação, mas que de alguma forma são percebidas com determinadas constâncias. Por exemplo, a palavra competência em pedagogia, que vai significar aquilo que você quer trabalhar ou quer desenvolver com o aluno. E no direito, se você diz que um juiz é competente, quer dizer que ele é o juiz apto a julgar aquela causa. Num terceiro significado que você pode obter, na linguagem corrente, é a ideia de uma pessoa competente sendo aquela que possui as propriedades determinadas para a execução de uma determinada coisa. Veja, são campos distintos, a pedagogia, a vivência comum das pessoas e o direito. Mas você consegue gerar novos significados a partir de jogos particulares. É essa uma ferramenta que a autora vai dizer que vai ser importante para o feminismo como ação política. A partir do momento que
a noção de mulher se expande, você tem diversos grupos, pode haver uma diminuição das manifestações. Então, ela propõe a adoção desse critério, que assim, como diversas pessoas reclamam a condição de mulher, deve haver, então, algo que seja minimamente análogo e que possa, então, fazer com que reconheçamos essa condição. É essa um dos problemas que essa terceira onda vem tratar. Então, acho que isso é um breve resumo, Augusto, do que seria essa terceira onda. Ok, Carlos. Então, agora, continuando ainda neste assunto, vamos ouvir a Marcele falando sobre as vertentes do feminismo. Ok, Carlos, é isso mesmo. Agora eu vou falar sobre algumas vertentes. Só para, no início, falando um pouco sobre as vertentes, só para destacar que, apesar de elas terem elas seriam serem ramificações, porque elas vão ter algumas coisas diferentes uma das outras, elas partem de um mesmo princípio. Só destacando isso, porque todas elas irão contra a opressão masculina, contra a opressão patriarcal que elas estavam vivendo, mas de modos diferentes, buscando e reivindicando coisas diferentes, ações, mas com o mesmo princípio no fim. Bem, agora falando do feminismo mesmo, liberal, o feminismo liberal é uma vertente que... o feminismo liberal é uma vertente pautada na doutrina político-econômica do liberalismo. Ela vai surgir lá por volta do século XVIII, em contexto de propagação das ideias iluministas e liberais, né? Essas ideias elas defendiam a liberdade econômica, política e também a garantia de direitos civis. Então, com isso, né, partindo dessa influência, essas primeiras feministas, né, as feministas liberais, elas irão defender a igualdade de direitos por meio de mudanças legais e políticas. Como exemplo que eu posso citar é as sufragistas, né, porque elas lutavam pelo direito ao voto, né. E isso é uma característica muito importante para a gente poder diferenciar a vertente liberal das outras vertentes, porque essa vertente ela busca justamente isso, né, conquistar os direitos por vias jurídicas e não se aprofundar tanto, que eu vou explicar mais a fundo das outras correntes. Bem, agora, falando agora um pouco uma das expoentes, né, principais, assim, da vertente no final da década de 60, vai ser a Betty Friedan. Ela vai representar essa corrente. Ela foi cofundadora da Organização Nacional para as Mulheres. Essa organização tinha como objetivo lutar pelos direitos femininos e promover a igualdade de gênero. E ela vai ser autora também, de uma obra super importante, tanto para essa vertente, mas também para o movimento como um todo, que é a Mística Feminina. Nessa obra, ela irá retratar como as mulheres norte-americanas de classe média estavam insatisfeitas com a vida que elas estavam levando, porque naquele momento, naquele contexto, elas ficavam restritas ao ambiente doméstico, só cuidando do marido, né, da casa, dos filhos, enfim. E essa obra ela vai mostrar justamente que elas estavam infelizes nesse contexto, né, porque elas não estavam se sentindo realizadas pessoalmente, e isso vai acabar gerando uma série de problemas, elas vão desenvolver uma série de problemas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, alcoolismo. E esse compartilhamento, né, de experiências que elas vão trazer que ela vai trazer na obra é importante porque ela vai ajudar essas mulheres a construir uma consciência da opressão que elas estavam vivendo e que elas não estavam sozinhas nesse contexto, né, de opressão. Todas elas estavam vivendo isso. Estavam passando pela mesma coisa. Agora, passando agora um pouco para as principais críticas da vertente liberal, que algumas vertentes elas acabam fazendo essas críticas relacionadas direcionadas à vertente liberal. E a primeira delas é que a vertente liberal ela vai defender mudanças superficiais. Né? O que quer dizer isso?
Como eu havia falado, a corrente liberal ela vai enxergar a mudança, que a mudança vai ser por meio da conquista do voto, o direito de estudar, né, a conquista ao voto, de estudar, de ocupar cargos públicos, enfim. E vai ser por vias jurídicas. Só que as outras feministas das outras vertentes vão criticar isso porque isso, segundo elas, né, das outras vertentes, outras feministas, isso não é o suficiente. As leis não são suficientes para mudar a opressão que elas estavam vivendo. Precisava ser algo a mais. As feministas liberais precisavam tentar entender a origem dessa opressão, né, como é que elas estavam sendo inferiorizadas na sociedade e que só as leis não eram suficientes. Só para dar um exemplo, né, de como é que essa crítica se desenvolve, a gente tem aí a lei, por exemplo, Maria da Penha, né, que foi criada em 2006, mas que, por exemplo, em 2021 ainda ocorrem vários casos de violência contra as mulheres, então a lei ela não está sendo cumprida. Então, essas outras feministas vão criticar as liberais justamente nessa questão. A segunda crítica também, que é direcionada às liberais, é que elas não vão abranger as reivindicações das mulheres negras e também das mulheres da camada mais pobre da sociedade. A gente pode ver isso, por exemplo, nas sufragistas mesmo, porque a grande maioria, né, todas elas eram mulheres brancas, de classe média alta, e elas vão pedir o direito ao voto, mas não vão se esquecer das reivindicações das outras mulheres. Então, elas não pensam nas outras. E a terceira crítica referente às liberais é que elas vão possuir um caráter individualista. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas acreditam que as ações das mulheres, individualmente, vão transformar a situação que elas estão vivendo. Não precisa de algo, de um movimento, de um coletivo, de uma ideia de classe. Isso vai ser bem interessante porque, como eu vou explicar, vou dar uma explicação depois, as feministas radicais vão entender a ideia de classe mesmo, né, de um coletivo. Já as liberais, elas não vão entender da mesma forma. Só para um exemplo disso, por exemplo, quando uma mulher ela alcança um cargo de poder, só para ilustrar, né, essa situação de individualista, quando a mulher alcança um cargo de poder, seguindo essa linha individualista, né, dos liberais, ela vai assumir um discurso de que as outras mulheres, se ela conseguiu, as outras mulheres também vão conseguir, né? Todo mundo tem capacidade para alcançar um cargo de alto nível. E ela vai ser totalmente um discurso meritocrático, de que todas conseguem, se ela conseguiu. Então, é nesse quesito que elas são um pouco individualistas. Agora, o feminismo radical, ele é um movimento, uma vertente que surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, e que essa vertente ela vai buscar, diferente da liberal, como eu havia falado, tentar entender a origem da opressão dessas mulheres. Ela vai mais a fundo, né, tanto que eu falei daquela crítica às liberais no quesito de demandar por algo superficial, né, ficar naquela base superficial, mas elas consideram que tem que ir além disso, né. E isso vai ser visto, por exemplo, na produção teórica que essa vertente vai produzir, e ela vai ter como assim dois focos principais nessa produção teórica. A primeira, que é a elaboração do materialismo histórico, né? O materialismo histórico, que é um método de análise que foi criado pelo Marx, com uma base econômica, né, de analisar a realidade. E o segundo vai ser a análise do sistema sexo e gênero. E essas duas questões elas vão estar presentes nas obras de duas das representantes do feminismo radical moderno, que é a Kate Millett e a Shulamit Firestone. Seguindo a Shulamit Firestone na sua obra chamada Dialética do Sexo, ela vai tentar reformular o materialismo histórico. Pois, segundo ela, o materialismo histórico, como Marx coloca na base econômica, não é suficiente para analisar a opressão que as mulheres estavam vivendo. Então, ela tenta reformular isso, focando na questão da reprodução, do papel reprodutivo da mulher, e tirando um pouco a produção mesmo econômica, como Marx havia colocado. Então, ela parte do princípio até que as classes sociais, elas não surgiram da divisão social do trabalho, mas sim da divisão sexual do trabalho. Eu vou ler um trechinho que ela coloca dessa reformulação, como que ela formula, para vocês entenderem. Então, é o seguinte, abre aspas.
O materialismo histórico é aquela visão do campo da história que procura a causa última e a grande força motora de todos os eventos históricos na dialética do sexo, a divisão da sociedade em duas classes biológicas distintas para a reprodução de procriação e as lutas dessas classes contra umas às outras, nas mudanças no modo de casamento, reprodução e guarda de crianças, criado a partir dessas lutas, no desenvolvimento conexo de outras classes fisicamente diferentes, e na primeira divisão sexual do trabalho, que se desenvolveu no sistema de classes. Então, é como eu havia falado, ela foca muito nessa questão da reprodução e tirando um foco na produção, como o Marx havia colocado. Bem, a outro ponto que eu havia também citado, que seria uma abordagem também teórica, vai ser a análise do sistema sexo e gênero. Segundo as feministas da radical, o sistema sexo-gênero seria uma ideologia de dominação dessas mulheres, de submeter essas mulheres aos homens. Porque esse sistema consistirá numa forma quando o patriarcado ele vai se utilizar de aspectos da psicologia masculina e da psicologia feminina para agregar certas qualidades e modos de agir. Tá? Assim, papéis bem fixos, e eu vou tentar esclarecer um pouco mais isso, que por exemplo, no seguinte, temos a fala muita gente conhece, né, da Damares Alves, que é a atual ministra do Ministério da Mulher, da Mulher, Família e Direitos Humanos, que ela falou que os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Então, é nisso isso que se refere ao sistema sexo e gênero, é algo bem pré-definido, né, quer dizer que as meninas não podem vestir uma roupa de outra cor, tem que vestir rosa, os meninos têm que vestir azul, né, que é a marca da masculinidade. Então, é isso que elas estão lutando contra, né, e a gente pode perceber em vários discursos também, atualmente, que falam que as mulheres são frágeis e que, por isso, elas não podem fazer certos tipos de trabalho, né, trabalho pesado, e isso é um discurso que acaba legitimando, né, a submissão da mulher, a inferiorização da mulher. E a Kate Millett e a Shulamit Firestone, elas vão tratar isso nas suas obras, né, a Kate Millett também na política sexual, na obra dela, e essas feministas radicais, né, como um todo, elas acabam vendo que esse sistema sexo-gênero precisa chegar a um fim, né, desse sistema, porque segundo elas, para o patriarcado acabar mesmo, esse sistema tem que acabar também, porque essa é a dominação, essa é a ideologia que usam atualmente para, como eu havia falado, inferiorizar a mulher. E elas vão propor, no lugar desse sistema sexo-gênero, uma sociedade andrógena. O que significa isso? Uma sociedade em que o homem ele vai adquirir qualidades femininas, e eles também vão ter qualidades masculinas. E as mulheres, qualidades femininas e qualidades masculinas. Essas qualidades vão servir para ambos, né? Então, não vai ser algo fixo, como eu havia falado, do sistema sexo e gênero. Um outro ponto dessa vertente, também importante, é que vai aparecer, até na obra também, esqueci de mencionar, vai aparecer na obra da Kate Millett, que é, como eu havia falado, a política sexual, que é exatamente essa ideia do pessoal político. O que significa isso? Significa dizer que a opressão das mulheres não está só no espaço público, mas sim no privado, na vida delas, no cotidiano delas, na relação que elas possuem e também nas instituições, enfim, patriarcais, e enfim, seria mais ou menos isso, seria que a vida delas é um reflexo da vida pública, então elas sofrem duplamente essa opressão. Bem, agora, as principais contribuições, né, que foram dessa vertente vai ser os grandes protestos públicos. As feministas radicais elas irão inovar no jeito de fazer protestos, vão fazer manifestações, vão fazer até sabotagens. Tem até um protesto bem famoso que ficou em 1968, ficou conhecido como a queima de sutiãs, em que elas invadiram um desfile da Miss América, né, e que elas eram contra expor a mulher de forma estereotipada, com aquele padrão de beleza, enfim. E elas acabavam queimando sutiãs, jogando também sapatos cosméticos, queimando tudo isso, porque elas eram contra isso, né?
totalmente contra. Elas vão inovar nesses protestos públicos justamente com a função de chamar a atenção para a causa delas e, às vezes, até comover, né, o público a tentar entender o que elas estavam propondo. Bem, a outra contribuição vai ser os grupos de autoconsciência. Esses grupos consistiam numa reunião entre as mulheres, onde ocorria o compartilhamento, as mulheres elas se expressavam e falavam do que elas estavam sentindo, como era essa opressão que elas estavam vivendo, né, esse cotidiano, enfim, e elas compartilhavam todas as suas vivências com as outras mulheres, e esse grupo acabou sendo muito, muito importante, porque elas, como eu havia falado, elas conseguem perceber que não são só elas, que elas não estão sozinhas naquilo. E, além disso, esses grupos também serviam para valorizar a fala delas, para valorizar o discurso feminino, que era tão pouco valorizado na época, sempre inferiorizado e considerado, né, algo bobo, né, não era considerado, né, no discurso ali que era predominante, que era o masculino. Agora, outra contribuição também é os centros alternativos de ajuda e autoajuda. As feministas radicais, elas são meio contra as instituições patriarcais, né? Então, elas pensavam em querer construir instituições que voltassem para atender às necessidades das mulheres. Então, por exemplo, a criação de creches, centros de autodefesa, espaços de estudo e até proporcionar a essas mulheres atendimento médico, ginecológico também. Então, foi bem importante isso, né? Agora, referente à crítica, né, que se refere ao feminismo radical, é que as feministas radicais, elas ficam muito no campo das ideias e no quesito de querer transformar esses valores culturais, né? Esse modo de pensar, como eu havia falado, do sistema sexo-gênero, né? Como é colocado, esses modos de agir, enfim. Então, fica muito no campo dos valores culturais. Então, as outras vertentes vão criticar isso porque elas acham que o que deve ser criticado é o sistema capitalista que deve ser mudado. E as feministas radicais não irão focar nisso, né? Não irão focar na questão econômica, do sistema econômico, que é o capitalismo, mas sim na mudança de valores, de pensamento mesmo da sociedade. Bem, o feminismo cultural, uma vertente que ela vai surgir mais ou menos ali na segunda onda do feminismo, e ela vai surgir como resultado de um rompimento com as feministas radicais. Porque as feministas radicais, como eu havia falado, elas vão defender o sistema sexo e gênero. Mas as feministas culturais, elas vão possuir uma visão essencialista dessas diferenças entre homens e mulheres. O que seria, então, esse essencialismo? Na visão delas, né, das feministas culturalistas, os homens possuem qualidades inatas, que nascem com eles, né, na essência deles, e as mulheres é a mesma coisa. Então, as mulheres, elas são sempre bondosas, elas não querem guerra, elas são pacifistas, e os homens são figuras sempre agressivas, sempre competitivas, é algo intrínseco a eles. E isso é totalmente o oposto, né, do que o que pregava o feminismo radical, como eu havia falado. Eles queriam desconstruir isso e propor uma sociedade andrógena, como eu havia falado, né, que os homens possuiriam qualidades não só masculinas, mas também femininas. E as mulheres, qualidades femininas e também masculinas. E elas se separaram justamente por causa desse ponto, né, das outras proporem uma sociedade andrógena. Elas não concordavam com isso. E, com isso, elas vão propor uma outra coisa, que é o lesbianismo. Lesbianismo, por quê? Porque elas vão considerar que as relações sexuais heterossexuais são uma relação de poder, né, em que o homem ele é sujeito e a mulher é um objeto. E elas são totalmente contra isso. Então, para romper com isso, elas são bem separatistas, né, nesse quesito, porque elas vão romper as relações com os homens e vão falar que as mulheres deveriam se relacionar somente com as mulheres. E com isso, elas também propõem a criação de instituições alternativas, instituições que sejam voltadas para as mulheres, ou seja, criar centros para mulheres, né, de mulheres, criar filmes de mulheres, criar obras de arte de mulheres,
valorizar a cultura, os valores femininos, né? Justamente aquilo que eu falei do essencialismo, de valorizar as qualidades. Elas falam que as qualidades das mulheres são boas, positivas, e dos homens são negativas. E que as qualidades, os valores das mulheres precisam ser valorizados. E com isso elas acabam tentando criar instituições. Como o próprio nome já diz, né, o feminismo cultural busca realmente isso, criar uma outra cultura, transformar a cultura existente numa outra. Bem, eu coloquei essas imagens que é de uma construção, desculpa, não uma construção, mas é um monumento que foi criado pela Judith Chicago, que é uma norte-americana feminista. Esse monumento ele é chamado de The Dinner Party, que é tipo, traduzindo para o português, seria o banquete, né, o jantar, e ela cria uma mesa de jantar, assim, cerimonial, no formato de um triângulo. E esse triângulo é um triângulo equilátero, e cada lado dele tem 13 lados, exatamente, 13 lados, 13 lugares à mesa. E esses lugares, como eu até coloquei na segunda foto, né, que está escrito Virginia Woolf, ela vai homenagear várias mulheres, botando vários nomes dessas mulheres ali no bordado, e vai trazer essa noção, né, vai levar o público a pensar na igualdade, né? Então, ela faz nesse formato de equilátero, de todos os lados iguais, justamente para ter essa noção de que todas elas são iguais perante o homem, todo mundo é igual, e ela também é uma forma de homenagear essas mulheres. E ela coloca exatamente esses 3 lugares, fazendo referência àquele episódio, o episódio bíblico da Última Ceia, em que na mesa só tinha 13 lugares para homens. E ela faz essa referência, ela faz essa reformulação, né, fazendo essa referência a esse episódio. O ecofeminismo, ele pode ser definido como um conjunto de teorias e de práticas que levam em consideração tanto a perspectiva feminista quanto a ambientalista. Essa vertente, ela, na sua forma prática, na sua forma ativista, ela surgiu de movimentos pacifistas que eclodiram lá nos Estados Unidos e na Europa, pelos anos 60. E já com relação à sua base teórica, o ecofeminismo, ele só vai ser empregado, esse termo só vai ser empregado e a sua base teórica só vai ser consolidada em 1984, pela feminista francesa Françoise Delbono, em seu ensaio literário chamado O Feminismo ou a Morte. Nessa obra, ela irá defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, visto que naquela época a França ela passava por um período de rápido crescimento demográfico e com isso, um processo de degradação do meio ambiente. Com isso, a Françoise ela chega a afirmar que o problema da superpopulação que estava ocorrendo poderia ter sido evitado, porque se as mulheres estivessem no poder, elas poderiam ter direito de escolher a ser mães ou não, poderia ter o direito da escolha da maternidade, visto que naquele momento era um período de que a maternidade era, né, obrigatória, era imposta a todas as mulheres. Nesse sentido, a gente pode perceber que o ecofeminismo ele vai buscar estabelecer uma interconexão entre a destruição do meio ambiente e a sujeição feminina aos homens. Pois, segundo as feministas dessa vertente, ambos os problemas eles são causados pela sociedade patriarcal capitalista, que vai explorar a natureza e vai oprimir alguns grupos em detrimento de outros, numa tentativa incessante de lucro. Né? Um outro ponto, né, dessa vertente do ecofeminismo, será a crítica aos dualismos historicamente impostos, ou seja, o que seriam esses dualismos? O dualismo é uma forma de colocar as diferenças em hierarquias, sendo que a primeira metade da dualidade ela é sempre mais valorizada que a outra. Então, segundo essas feministas, essa maneira dualista de analisar a sociedade, ela vai surgir a partir da necessidade do patriarcado de categorizar tudo ao seu redor, né? Uma ação bem racionalista, de querer categorizar e definir tudo. E eu coloquei até um exemplo daí de uma dualidade, que seria o homem e a mulher, onde o homem ele é uma figura sempre concentrada de poder e a mulher não, né? Ela é sempre inferiorizada. E o dualismo
e esse dualismo ele vai gerar outros dualismos que essas feministas elas colocam, que é a cultura e a natureza. A cultura, para essas feministas, representa o homem, e a natureza representa a mulher. Seguindo essa lógica, né, para poder entender essa lógica dessas feministas, se a gente parar para pensar, faz um pouquinho de sentido mesmo. Porque, por exemplo, a cultura, ela é um elemento que vai legitimar a exploração da natureza, né? Então, é todo um processo um processo consumista, né? De querer consumir, consumir e não parar. E é a cultura que vai legitimar isso, né? Uma forma de tentativa de suprir as suas necessidades, você vai explorar a natureza. Só que essa exploração é atualmente, né, cada vez mais prejudicial, que acaba destruindo, degradando. E a natureza, ela é uma figura sempre vista como algo passivo, né, como um elemento passivo e que está sempre sendo explorada e não, né, é dessa forma que coloca a mulher também, né, e a cultura, o homem. O homem, de certa forma, vai legitimando a sua dominação sobre a mulher, com todos os vários mecanismos, né? E isso ocorre da mesma forma, assim, segundo as feministas, as ecofeministas. E também tem outro dualismo também, que é em relação à produção e à reprodução, em que a produção se refere ao homem, né? E a reprodução à mulher, o papel reprodutivo. Enquanto o homem, ele trabalha, enfim, e a mulher, ela é restrita ao ambiente doméstico, que tem que cuidar dos filhos, e é ligado mais a essa questão de cuidado e do papel reprodutivo. Agora, falando só um pouco das diferentes tendências que existem no ecofeminismo, por isso até que eu coloquei ecofeminismos, para evidenciar que não existe uma unidade, mas sim, claro que existe uma unidade padrão, que seria esses pontos que eu havia colocado, né, da relação da mulher com a natureza, os dualismos, e todos eles concordam. Mas existem umas tendências que eles vão variar umas das outras, alguns pontos. Não existe uma unidade total. Existem várias outras tendências, mas eu vou ficar somente nessas três, que alguns autores eles colocam essa divisão, outros já colocam outras, enfim, também existe o ecofeminismo animalista, mas eu vou me deter só nessas três. Bem, o primeiro é que o ecofeminismo clássico. O ecofeminismo clássico ele vai defender que, por natureza, na essência, a mulher é pacifista e o homem ele é agressivo, ele é competitivo. Isso faz uma referência muito grande, né, ao essencialismo, como eu havia falado, e é realmente isso, né, essa concepção de que existem qualidades intrínsecas à mulher e ao homem, que eles nascem com elas. E isso é realmente isso que o ecofeminismo clássico irá propor, esse essencialismo. Já o ecofeminismo espiritualista, ou também conhecido como ecofeminismo espiritualista do terceiro mundo, ele vai afirmar que o desenvolvimento técnico ocidental é danoso, não só ao meio ambiente, mas também às mulheres. Uma representante dessa tendência é a Vandana Shiva. A Vandana Shiva irá analisar como as mulheres de países de terceiro mundo, elas são mais impactadas com a destruição do meio ambiente, visto que países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e a Europa, exploram esses países e degradam o meio ambiente. E essas mulheres são muito afetadas na sua vida. Para ilustrar isso, eu vou trazer 2 dados que eu peguei na internet. Um é do portal de notícias da BBC, que vai mostrar que os números divulgados pela ONU indicam que 80% das pessoas que se deslocam por causa da mudança climática, elas são mulheres. E também de um outro dado de um relatório que foi divulgado pelo Fundo para a População das Nações Unidas, que mostra que as mulheres pobres, países menos desenvolvidos, são sempre mais afetadas pelo clima e, ao mesmo tempo, são as que menos contribuem para o aquecimento global. Por último, tem também o ecofeminismo construtivista, que vai ser totalmente oposto ao ecofeminismo clássico, porque esse vai acreditar que o gênero é uma construção social e não um caráter essencialista, como havia falado o ecofeminismo clássico. Agora,
Eu trouxe também, só para ilustrar e para esclarecer essa ideia entre a relação entre as mulheres e a natureza, eu trouxe um trecho de um site que eu tirei do Fundo para a População das Nações Unidas, falando sobre o relatório, né, que eu havia até mencionado dos dados, que fala exatamente isso, né, e mostra a importância também do ecofeminismo. Eu vou lê-lo para vocês. O relatório mostra que os investimentos que empoderam mulheres e meninas, especialmente educação e saúde, impulsionam o desenvolvimento econômico, reduzem a pobreza e têm um impacto benéfico no clima. Meninas com maior escolaridade, por exemplo, tendem a ter famílias menores e mais saudáveis na idade adulta. Mulheres com acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo planejamento familiar, têm taxas de fertilidade mais baixas e que contribuem para o crescimento mais lento das emissões de gases de efeito estufa no longo prazo. Então, aí a gente pode ver como se dá essa relação e a importância do ecofeminismo. Saindo um pouco dessa questão do ecofeminismo, voltando um pouco ao que eu tinha falado antes sobre a questão do negro dentro da história do feminismo, o feminismo negro, ele começou com as mulheres buscando por direitos, não porque elas eram negras, mas sim porque elas queriam ter os mesmos direitos que as mulheres brancas. Elas queriam cuidar dos seus filhos, ter direito aos seus filhos, da mesma forma que as mulheres brancas tinham, né? Elas também queriam poder trabalhar, poder cuidar dos seus filhos, não serem abusadas pelo seus, assim, entre aspas, donos, né? E a questão abolicionista, dentro do feminismo, tinha toda essa questão, né, das mulheres brancas não quererem, né, que os maridos se relacionassem com as mulheres negras que trabalhavam nas suas casas, que elas viam isso com maus olhos. Então, as mulheres negras dentro do movimento feminista, né, elas reivindicavam os seus direitos como mulher, independente da sua cor, né, o seu direito de fala, o seu direito de ser livre, de não ser taxada simplesmente porque ela era negra, né? Assim, é uma questão muito interessante porque elas não... uma boa parte, assim, não batia na tecla de que elas queriam os seus direitos civis por ser negra. E era realmente por uma questão de ser mulher, né? Porque uma mulher branca, ela poderia votar, ela poderia ter um trabalho digno e uma mulher negra não, né? E tendo em mente que a mulher negra, ela era, na maioria das vezes, responsável por levar o alimento para os seus filhos, a renda financeira para sua casa. O feminismo negro, ele é muito amplo e ele sai um pouco do seu nascimento, né? Ali no final nem no final, na verdade. No século XX. E ele vem pro século atual com um peso ainda maior, onde as mulheres negras de hoje ainda têm que conviver com essa questão de ter os seus direitos iguais aos direitos de uma mulher branca, né? Eu sigo esse assunto de feminismo. Bom, o que é o feminismo interseccional? Como eu disse anteriormente, a interseccionalidade é um legado do feminismo negro. E por que isso acontece? Porque a mulher negra, ela já sofre uma opressão dupla. Ela parte de uma posição diferente da feminista padrão. Enquanto ela é uma mulher que é negra, que precisa obter os seus direitos como negra,
ela também é mulher. E isso cria toda uma dinâmica particular, porque o feminismo negro, ele não vai ser necessariamente uma continuação do movimento negro, porque as feministas negras, elas vão ver que o movimento negro está muito preocupado com a questão da superação do racismo. Só que a superação do racismo não implica que as mulheres negras tenham toda a sua pauta resolvida. Por outro lado, a mesma coisa se dá com relação ao feminismo. O feminismo era uma demanda bem estreita de mulheres de uma determinada classe social. Então, essa maneira, esse modo interseccional, essa maneira de se ver oprimido em diversos sentidos é a principal contribuição que o feminismo vai dar e que passa a ser o lugar comum da terceira onda. Basicamente é isso. Bom, o feminismo essencialista, ele é muito mais uma espécie de gênero do que necessariamente um tipo, mas é interessante ressaltar essa diferença, enquanto o feminismo construtivista da terceira onda se posiciona de uma forma que a concepção de mulher ela é muito mais abrangente, a visão essencialista ela é mais restrita e ela é justamente criticada por isso. O feminismo ele vai surgir como um movimento político muito poderoso. Então, nessa visão essencialista, é necessário que exista um conjunto básico de similaridades com os quais as mulheres possam se juntar e fazer as reivindicações. E, naturalmente, essa visão essencialista, ela tem em si um potencial muito nocivo na medida em que o imaginário pode ser identificado com determinado grupo. Isso vai acontecer com as feministas brancas de classe média. Então o feminismo vai sempre, a imagem coletiva, inconsciente muitas vezes, é essa. Então há um desenvolvimento do feminismo negro durante a segunda onda e esse feminismo meio que vai ficar à parte. Então o debate entre essencialismo e construtivismo ele tem muitos pontos ali a serem destacados, mas podemos destacar críticas aos dois movimentos o seguinte: o feminismo essencialista ele é excludente na medida em que ele cria uma imagem e essa imagem ela não corresponde à situação concreta das mulheres, e o feminista construtivista, ele por outro lado, ele retira o poder das grandes manifestações femininas, porque ele expande demais esse conceito. São essas as críticas que esses movimentos se fazem. É isso, basicamente. O feminismo institucional, mais uma vez, é um outro tipo que funciona mais como gênero. Como dito anteriormente, o feminismo ele é um conjunto de reivindicações, e as reivindicações elas são feitas a alguém. O feminismo institucional ele acredita nas instituições, e acredita no poder delas e tenta, através da ocupação de espaço ou através da pressão, gerar mudança na sociedade. Essa forma ela vai ser amormente praticada na primeira geração. Na segunda geração, ela vai sofrer uma crítica muito grande pelo feminismo radical, porque o feminismo radical ele acredita que a cultura deva ser substituída, portanto, os instrumentos para fazê-lo devem estar fora dessa cultura. O feminismo liberal ele vai se valer do Estado e das suas instituições para conseguir gerar esse estado de igualdade. É isso em resumo. De maneira ampla, a análise do formulário, né, olhando o formulário, nós percebemos que um bom percentual dos entrevistados, eles sabiam bastante sobre o feminismo, né? Os voluntários, na verdade, eles sabiam bastante sobre o feminismo e as suas o pouco assim de dúvidas que poderia surgir, nós conseguimos responder de forma bem explicativa durante o vídeo e as respostas em si foram bem gerais e não ocorreu muitas lacunas, né? Com isso, eu passo para Marcelo para as considerações finais e para uma breve análise sobre 2 dados sobre a questão feminina nos dias atuais. Bem, gente, tendo em vista tudo que foi apresentado, podemos perceber o quanto o feminismo ele foi importante e ele ainda é importante. Se a gente for parar para analisar alguns dados que eu mostro aí no slide, eu pesquisei alguns e vi que, por exemplo, na Datafolha, que saiu uma pesquisa, fala que 40% das vítimas, 40% das entrevistadas são vítimas de assédio e 29% sofreram algum tipo de violência. Outro dado também é da pesquisa das instituições Patrícia Galvão e Locomotiva,
que constatou que 97% das entrevistadas já sofreram vítima de algum tipo de assédio no transporte público. Então, com esse contexto, a gente percebe que, num contexto triste, né, de muita violência contra as mulheres que ocorrem frequentemente e aparecem na mídia, que o feminismo sim precisa existir, continuar existindo, para lutar pelos direitos dessas mulheres, que são cada vez mais violentadas e vitimizadas. Bem, eu espero aqui que vocês tenham entendido tudo que a gente trouxe. A gente tentou fazer um trabalho legal para vocês sobre o feminismo e colocar tudo sobre ele. Então, eu espero que esteja tudo claro e eu agradeço pela atenção de todos. Obrigada.